Aqui na Full Sales, o produto mais fácil de vender custa R$240 mil. Por que você acha que isso acontece? Nesse podcast a gente vai falar justamente como é que você vai aumentar o seu preço sem que a percepção de valor caia. Se você não defender o valor, ele vai olhar o preço. Por isso que as pessoas canibalizam o preço para baixo. Não existe vantagem competitiva em ser o segundo mais barato do mercado, mas existe em ser o mais caro. Quando vai vender um produto mais caro, a gente fala que é até mais fácil do que vender um produto barato. O meu cliente recebe orçamento de 150 mil e o meu orçamento é R$2 milhões. E o cara vem e fecha comigo. Vamos lá. Cara, como que a gente consegue, Vinícius, fechar uma venda de ticket tão alto? Aqui na Full Sales, o produto mais fácil de vender custa R$240 mil. Nesse podcast, a gente vai te mostrar como é que você vai cobrar caro pelos seus produtos sem diminuir valor e conseguir realizar no ciclo comercial baixo ou em uma ou até 2 reuniões. E aqui ao meu lado está meu sócio Matuta Matheus, gênio dos marketing de funis. Bora! E Matuta, cara, hoje a gente vai falar dos princípios mais importantes do sistema Full Sales, que é produto e oferta. Vai quebrar essa crença de uma vez por todas que cobrar caro faz reduzir a conversão. Pelo contrário. É verdade. E também tem a parte do processo comercial muito bem feito, né? Você comentou agora há pouco que às vezes a gente tende a vender produtos acima de R$100 mil em 2 reuniões, mas você mesmo esses dias fechou uma venda de um high sales numa reunião só, não foi? Foi uma reunião só. Uma reunião só. Quebrei o protocolo, mas fechei numa reunião só. Então dá para fechar, mas o protocolo realmente é de fechar em 2 reuniões. Vamos lá. Cara, como que a gente consegue, Vinícius, fechar uma venda de ticket tão alto? Vamos começar pelo processo comercial, depois a gente vai para a Claro, oferta. vamos lá. Em uma reunião só. Como é que tipo de coisas a gente precisa ter, além de, é claro, ter a pessoa certa do outro lado para conseguir pagar isso? Processo comercial, ele gera credibilidade, Matuta. Então, para você tomar uma decisão cara, e essa cara envolve não só o financeiro, mas que vai mudar muita coisa, ou que vai envolver muita expectativa de transformação, você precisa de uma venda de muita credibilidade. Às vezes, uma pessoa que já está certa de comprar um carro de 200 mil, não precisa de tanta credibilidade assim na venda. Obviamente, você tem que mostrar que é uma empresa que está vendendo idônea, que não vai deixar o cliente na mão, que já fez toda a revisão. Credibilidade importa até quando a pessoa já vem comprar algo. Mas quando a gente fala de produtos que vão fazer transformação ou na vida ou no negócio da pessoa, a credibilidade é muito importante. Então, Boa. esse elemento é essencial, principalmente para produtos mais caros. Legal. Até produtos mais baratos dá para vender na emoção, dá para vender no modelo transacional, mas quanto mais caro, mais imbuído de credibilidade tem que ser a sua venda. Então, você diria que a credibilidade ela é a base para tomar uma decisão para comprar um produto de alto valor. Era Sim, isso? Legal. credibilidade que gera a sensação de conforto. Ótimo. Então, o que é credibilidade? A segurança de que eu vou comprar e eu recebi todas as informações necessárias, essas informações são verídicas com a realidade. Então, eu vi que é uma empresa que tem muito track record, que é um produto que foi realmente detalhado. Que existe uma tese por trás. Exato, exatamente. Legal. Ele quebrou até objeções que eu teria. O que que é objeções? É riscos que eu poderia na hora de comprar o produto. Ótimo. Preocupações que eu tenho, né? Preocupações, exato, ele conseguiu sanar ou o produto ou na venda você conseguiu mostrar que essas preocupações elas são mitigadas. E aí você, quando vai vender um produto mais caro, a gente fala que é até mais fácil do que vender um produto barato, muitas Por que vezes. você acha que isso acontece? Eu entendo que isso acontece porque, em geral, um produto mais caro, ele de fato é uma muito melhor qualidade. A Então, ele é pessoa muito tem mais essa completo. percepção. Ele em geral é feito para isso, né? A não ser que você venda, sei lá, uma caneca R$200 mil, mas não, as pessoas mantêm a noção de Sim. que um produto caro ele entrega muito mais. Tá? Boa. Não só quem vende, quando quem compra. Obviamente, quanto mais caro, mais nosso cérebro entende que aquilo é de qualidade. Então, isso às vezes ajuda, né? Ou seja, uma promessa muito grande não pode ser barata. Ou seja, uma realização muito grande não pode ser barata. Então, o produto caro, ele já tem essa credibilidade naturalmente imbuída. Ótimo. Então, o processo comercial faz com que eu consiga antecipar todas as objeções e garantir com que no final a pessoa, se for para ela esse produto, ela vai acabar comprando, né? Aí eu tenho uns tópicos aqui que me mandaram. O primeiro deles é sobre a questão de definição de posicionamento. Então, a definição do posicionamento para que eu consiga vender uma oferta de alto valor. Acho que o principal ponto de posicionamento para que a gente consiga falar e a pessoa entenda qual o posicionamento que ela precisa ter para vender uma oferta de alto valor é da pessoa que resolve um problema específico.
Então, posicionamento é o espaço mental que você ocupa na cabeça do teu cliente. Quando você consegue, na cabeça do teu cliente, ocupar o espaço mental de resolver um problema muito grande, quanto maior for esse problema, ou maior for o objetivo que essa pessoa quer chegar, mais caro você pode cobrar. Quanto mais você conseguir, de alguma Interessante. forma, entregar essa segurança para essa pessoa na tua comunicação, no teu posicionamento, nas tuas palavras, a forma como você se veste também, ou seja, em pontos de precedência, que são coisas que a pessoa enxerga em você quando ela te olha. Olhar para você, cara, olha e vê um cara de cabelo branco, a barba também até agora tá ficando mais branquinha, com o terno usando um Rolex, o que que a pessoa pensa? Esse cara deve ser empresário, não é verdade? Sim. Mesmo que você não fale nada. E 80% da comunicação é não verbal. Então, os pontos de precedência, que são coisas que eu enxergo na pessoa, também fazem parte do posicionamento. De nada adianta eu, por exemplo, querer vender um produto muito premium ou então de luxo se eu tô vestido de bermuda e chinelo, né? Ótimo, cara. Eu gostei muito que você falou do posicionamento É isso aí. único. Eu lembro de uma parceira nossa que ela é advogada tributarista. Hã. E ela fala assim: o meu cliente recebe orçamento de 150 mil e o meu orçamento é 2 milhões de reais. Olha só. E o cara vem e fecha comigo. Então, por que que a pessoa fecha com essa pessoa especificamente falando? Falando de posicionamento, porque ela entende que ela consegue resolver o problema com segurança e retirando riscos que outras pessoas não Exatamente. conseguiriam. A atuação que esse cliente recebe, às vezes, é 100 milhões de reais. É ótimo. Ou seja, ele que ele vai fazer? Ele vai ir num advogado de 150 mil ou no 2 milhões, mas essa pessoa ela tem histórico no CARF, ela tem livros publicados, Olha ela que tem legal. anos, décadas no tributarista, ou seja, o cliente sente muito mais confiança de que ela vai entregar um bom serviço. Ótimo. E aí, a gente cai também na oferta, que é o próximo tópico, que eu queria que você falasse um pouco, Vini, sobre a questão de como que eu penso, então, em deixar a minha oferta sexy o suficiente para que a pessoa, quando olha para minha oferta, ela queira me pagar, por exemplo, 240 mil reais ou até mais. Claro, claro. Vamos lá, então, ainda no posicionamento, indo para isso que você perguntou. Legal. O posicionamento também fala de legitimidade. Ótimo. Então, por exemplo, a Louis Vuitton, ela é feita lá pelo italiano que lá atrás fazia seus primeiros baús da Louis Vuitton. Ela tem uma história, ela tem uma Ótimo. legitimidade, né? Obviamente dá para você, muitas marcas tentam sair do zero e ir para o alto luxo. Tem uma que consegue fazer isso, a Richard Mille. Trabalhou um posicionamento, né, de aparecer em Fórmula 1, de aparecer em um monte Se de linkar com lugares. pessoas, que eu acho que é uma das grandes coisas, né? Isso, Então, exatamente. sobre esse ponto interessante do posicionamento, né, que quando você se linka com pessoas que são aquelas que outras pessoas respeitam, existe uma transferência de autoridade. Então, o Felipe Exatamente. Massa, quando aceitou o primeiro Richard Mille, não imaginou que ia ser gigantesco da forma como é, Richard né? Mille é um relógio de 1 milhão, né? Relógio de R$ 1 milhão, Pra quem pra não quem não conhece, sabe. é acima de Patek Philippe, que é acima também de Rolex. Que loucura. Então eles conseguiram criar isso aí através de associação. Então o posicionamento ajuda eles a venderem mais caro. Ótimo. E aí, quando a gente vai fazer uma oferta, né, por exemplo, a gente tem no nosso ramo agora de consultoria, né, uma oferta de 240 mil. Ela tem que prever tudo que pode dar errado naquele projeto e mitigar. Então esse é um pressuposto dela. Ela tem que ser realmente tailor-made, ela tem que ser construída para que aquele grupo de clientes tenha a necessidade com alta percepção de atingimento. A gente conhece, Matheus, uma equação que é quanto mais a pessoa tem percepção de atingir o sonho, o dream outcome que fala, que é o resultado esperado dela, quando aumenta a percepção dela de atingir isso, mais caro você pode cobrar. Exato. Então, para a mesma solução, que, por exemplo, emagrecer, tem várias soluções. Primeira, ir na academia. Ótimo. Segunda, ir na academia e contratar um personal e nutricionista. Tem pagar um monjaro, né? Que aí são 20 mil reais. E tem você fazer uma cirurgia plástica e você Uma emagrecer lipo HD. um lipo HD e investir 60 mil. Ou seja, para ficar magro, você tem várias opções. Mas qual que é a mais garantida de você ficar magro? A cirurgia plástica. Não tem como você ir para a cirurgia plástica e não sair com barriga de tanquinho. Legal. Agora, ir para academia nem sempre. É verdade. Não, e tem um outro ponto que é interessante, que assim, entre academia e lipo HD é muito fácil de você decidir sobre qual das duas te gera uma percepção de probabilidade de conquista maior. Mas entre uma lipo HD e outra lipo HD, talvez você não tenha isso.
Por isso que eu Sim. percebo, até conversando com alguns clientes, por exemplo, o pessoal da clínica Unique, né? Eles Aham. criaram uma metodologia que faz com que a pessoa ela se sinta segura sobre os resultados que ela pode ter ali para HD, porque existem ainda riscos, né? Claro. Então, por exemplo, existe um risco de saúde, existe um risco estético, de não ficar tão bem quanto a pessoa esperava, existe o risco do médico não ser de tão grande confiança, existe o risco de, por exemplo, a pessoa ficar com cicatrizes pro resto da vida. Sim. E a pessoa vai pagar os mesmos R$ 60.000. Então, o que que a Clínica Unique faz e outras clínicas também, que são nossas clientes, fazem quando elas criam essas ofertas? Elas colocam ali como bônus vários mitigadores de risco para que a pessoa sinta segurança de que ela não vai ter a cicatriz, de que ela vai conseguir ter o resultado esperado, não vai ter as coisas que vão acontecer de contraindicação, né? Não sei nem se essa palavra é certa, mas que vai Sim. acontecer de ruim quando a pessoa ela faz a cirurgia. E toda espécie de tratamento em conjunto com a cirurgia para conseguir garantir o melhor resultado possível e dar a segurança para a pessoa de que a pessoa vai ter o melhor resultado possível naquela cirurgia em específico. Interessante, Matuta. Boa. E quando a gente vai realmente para essa área de mudar seu preço, Boa. você tem que trabalhar muito além da marca. Marca aumenta muito o preço. Legal. A diferenciação. Então, por exemplo, tal pessoa tem uma marca construída. O que que é uma marca construída? Uma marca de credibilidade, associação com pessoas de renome, né, histórico, reputação. Tem várias coisas que elas entram dentro do universo da marca. Então, eu construo marca, eu aumento o meu preço. Tá. E aí tem a diferenciação de produto. Como que a gente faz a diferenciação de produto, né? Quando você vai no cinema, você vai pagar R$ 50. Quando você vai no circo, o ingresso de um circo é R$ 200. Quando você vai no Cirque du Soleil, você paga R$ 1.500 o ingresso. Então, de circo para circo, o circo muda muito. Apesar do circo ser mais caro que outra opção de entretenimento, o Circo du Soleil, o que que eles fizeram? Uma estratégia de diferenciação muito grande. Então, o produto deles, eles pegaram, que era o circo tradicional, e reformularam Que esse legal. produto. Eles redesenharam esse produto. Você citou do cinema, lá em Las Vegas tem uma esfera que chama Sphere, né? Que é a esfera de Las Vegas, que é a maior tela de LED em esfera do mundo. E dentro tem um cinema, que tem várias experiências. Para entrar, para assistir o mesmo filme que você assistiria no cinema, você paga cerca de US$ 1.500. Caramba, olha, Que olha só. loucura, né? Então, você pegar uma coisa que já existe, redesenhá-la, e redesenhá-la para ser talvez uma nova categoria do produto dentro da mesma categoria, ele ajuda você a precificar melhor. Aí você criar valor, Ótimo. ter valor disruptivo. Então, com várias estratégias, você conseguir gerar valor e sustentar esse valor. E você tornar diferenciado. Quando a gente vai comprar uma bolsa da Louis Vuitton, ela não sai uma bolsa de acessório para você carregar algo. Ela tem muitos mais benefícios, né? Ótimo. Ela leva status, ela leva história. Quem usa uma Louis Vuitton não é simplesmente para ir na esquina, para ir na praia. Ele tem imbuído uma imagem. Quem compra um relógio mais caro não é para ver só as horas. Legal. Então, quando esses produtos, serviços, eles criam uma percepção de valor diferente em quem compra, né? Estava até falando com alguns clientes nossos, estão pagando 500 mil a 600 mil em um grupo com muito menos entrega, diria que o nosso, se a gente comparar produto a produto. Só que a empresa Y, né, fez um trabalho de marca Muito forte. muito mais forte. E aí, por mais que a gente convença até o nosso produto, né, tem que ir convencendo o cliente, tem produtos mais caros que o nosso, com menos entrega, que não precisa de convencimento. Legal. Existem várias coisas que fazem com que uma marca consiga se diferenciar. E uma das que fazem, por exemplo, esse grupo de negócios diferenciar, é uma coisa chamada efeito network. Que dá para você adicionar nos teus produtos para conseguir ter um resultado muito Interessante. grande. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa não entra nem pela marca em si, mas pelas pessoas que estão dentro do grupo. Ela olha e vê, por exemplo, o Vinícius está dentro desse grupo e eu quero me relacionar com o Vinícius. Então, pelo efeito network, eu vou pagar mais para conseguir ter relação e proximidade com o Vinícius, entendeu? Efeito network. O Vinícius usa esse tipo de coisa. É o grupo de pessoas que usa iPhone, né? Eu quero pertencer a esse grupo. E iPhone acontece isso. Imagina, né? Se você é empresário, se alguém vê... Existe um E pouco pior que existe, né? Vamos falar real. É. Se você vê um empresário sem iPhone, você pensa o quê? Pô, tem alguma coisa errada. A não ser que seja uma pessoa de tecnologia, né?
Que aí existe também um ponto de Não, precedência mas na imagina cabeça. um empresário com um celular ruim. Então. O que você pensa? É. Só se eu for o dono da Samsung, né? Empresário, sei lá, empresário você quer fazer negócio, ele mostra um celular de R$ 1.500. É complicado. Então você como empresário, você quer pertencer a algum tipo de grupo, você quer usar algum tipo Acho de que grupo pra um pertencer a exemplo esse muito tipo de bom é o grupo. WhatsApp, cara. O WhatsApp tem um efeito network gigantesco. Você conhece alguém que tá fora do WhatsApp? Não, Por que as pessoas usam o WhatsApp e não usam o Telegram, por exemplo? tá todo mundo no WhatsApp. Exatamente. Efeito Porque- network gigantesco. Então é muito legal. Existem uns powers também, a gente não consegue aprofundar muito nesse episódio específico, mas a gente pode fazer um outro sobre os powers. Que são os Poderes, powers? sim, 7 São, poderes. são diferenciais competitivos das ofertas que você adiciona, por exemplo, ser o primeiro a aparecer na cabeça das pessoas, ou por ser o mais famoso, né? Também tem a Sim. ver com isso. Ou então você ter o efeito networking, tem pessoas que são clientes que faz muito sentido, por ser o único da categoria. Também existe esse tipo de diferencial. Tem outros também que, se você quiser, você pode se aprofundar em Seven Powers. A gente vai fazer um outro podcast sobre isso. A gente pega e Ó, fala maravilha, sobre vai esse. Isso é ser. legal. E é para empresário grande ou quem quer se tornar grande esse Seven Powers. É É uma isso boa aí. ideia aí. Então fica Uma ligado que ótima você ideia. vai ver no próximo episódio, quem sabe futuramente Já aqui o coloca aí, ó, Seven como pauta. Powers. Seven Seven Powers aí para você Maravilha. criar disrupção aí nos negócios. Agora, falando de cobrar mais caro, o que a gente faz agora? Um protocolo, né? Eu fiz até, entrei numa reunião aí com um cliente de SaaS, né? Que tá fechando aí com o conselho ou a nossa assessoria. Eu falei, cara, uma das coisas principais que a gente muda é na hora de cobrar, na hora de precificar. Teve um cliente, eu mostrei na hora para ele um depoimento ao vivo, que o cliente passou de 38 mil para 175 mil no mês. E até o dia 11 estava com 124 mil. De 38 mil para 175 mil. E até o dia 11 do mês, que não acabou, Aham. ele estava com 124 mil. Se fizer a proporção, vai ir de 38 para 300 mil reais. E aí eu falei, e era de size, eu falei, olha, a gente criou um novo produto. Um novo produto que gerava muito valor e esse era o que está sendo mais vendido. Produto com valor muito maior e um valor de entrega muito maior. Legal. Então a gente sempre mexe tanto nos produtos, aumenta dos produtos já existentes, porque, Matuta, quando você tem um processo baseado em credibilidade, você consegue aumentar o valor do seu produto, porque aquela percepção aumenta. Ótimo. Então o processo de venda por si só já aumenta o valor do produto, já faz você conseguir vender mais caro. Se você mandar, digamos, né, Matuta, te pedem para você fazer um tipo de serviço. Se você manda um orçamento, o que a pessoa faz? Tá, receber 3 orçamentos. Ela vai fazer assim, ó. Vai lá pro final do PDF, vai ver o Exatamente. preço, não é? Exato, ela só vai ver o preço. E aí, às vezes o preço é 4 mil mês e do fulaninho é 2.500, mas o seu entregaria muito mais, com muito mais atividade, seria muito melhor para o cliente. Sim. Ele não vai ver isso. Ele não vai ver isso. Ele vai olhar o preço. Se você não defender o valor, ele vai olhar o preço. Por isso que as pessoas canibalizam o preço para baixo, porque não tem um processo de construção desse valor e de credibilidade. Legal. Então precisa fazer isso. Faz um processo comercial para defender um Ótimo. bom produto. Tem uma frase do Dan Kennedy que eu acho ótima, que ele fala assim: não existe vantagem competitiva em ser o segundo mais barato do mercado, mas existe em ser o mais caro. Por que ele fala esse tipo de coisa? Porque, por exemplo, a Xiaomi tem uma estratégia muito clara sobre ser a mais barata do mercado, mas ela se posiciona sabendo que ela vai precisar ganhar no volume e vai ter uma margem muito baixa. É um tipo de estratégia de negócio. Agora, faz sentido ser o segundo mais barato? E geralmente vai ter alguém que vai ser mais barato que você. Se existe a possibilidade de você ser o segundo mais barato, ou seja, ter alguém mais barato do que você, eu te aconselho a ser o mais caro. Por quê? Porque é muito melhor, não é? Você vai conseguir ter uma margem muito maior, não é verdade? Vai Porque se ter tem uma mais margem barato. ruim e ainda vai perder para um cara, perder volume para um cara que cobra mais barato Exatamente. ainda, né? Que muitas vezes é alguém que tem um fundo por trás, tem alguém que vai colocar, tem um banco por trás, está colocando dinheiro e muitas vezes você não consegue bancar, não é? Principalmente no mercado de startup, de SaaS que você comentou, geralmente quando o cara cobra muito mais barato é porque ele pode ter prejuízo. Ele pode ter prejuízo porque tem alguém bancando. Agora, se a pessoa não tem ninguém bancando, mesmo se tiver, né? O ideal é ser o mais caro do mercado porque isso te posiciona também, né? Sabe o que eu achava engraçado no Algar de temporada? Eu não tinha Ah. essa sacada ainda, né? Entrou uma empresa, eu não vou citar o nome dela, que ela existe ainda,
atuando bem forte nesse segmento. Ela pegava o mesmo imóvel que eu, que alguns imóveis a gente não alugava exclusivos, né, de temporada, o proprietário colocava comigo e com mais uma ou 2 empresas. E aí o cara colocava 5 vezes mais caro que eu a diária. Só que o site dele era cheio era um site em inglês, com toda uma comunicação, com todo, tipo, uns mimos que eles deixavam no apartamento, Caraca. todo concierge, aquela foto bonita do concierge te atendendo, sabe, uns mimos de serviço que não era um imóvel, a pessoa alugava uma experiência, Aham. né. E tu falava: "Que balela", na época ou não? É, eu falava, mas os caras cresciam pra caramba, e eles tinham toda a clientela dele que fala: "Ah, só alugou com essa agência", os caras ganhando dinheiro absurdo, Que legal, né. cara. Então, e muitas vezes eu colocava na Booking, no Airbnb, em vários canais, brigando por preço. Eles não iam para esses canais. Até se tu duvidar, tinham, mas não fazia sentido. Parecia sempre assim, ó, eu cobrava R$ 400 a diária, eles cobravam $400 a diária, assim. Era Caraca, tudo em dólar, né. que loucura. Então, mas eles tinham um branding forte, e eles tinham e tornavam aquilo uma experiência. Tem outra empresa que eu lembro que fez isso, né, mas uma empresa que me foi demais e também não acertou a mão, que foi a WeWork. A WeWork, cara, ela cobrava muito mais caro que todo coworking. Todo mundo queria ser da WeWork. Ou seja, uma estação na WeWork era, em vez de R$ 800, era R$ 1.800. Caraca. E eles conseguiam por causa desse storytelling, desse branding, né, que eles criavam. Então é muito interessante, né, os caras não brigavam por preço, eles Ó, brigavam. tem uma empresa que fez isso também, a Full Sales, entrou no mercado de processo de É. extração comercial, e a gente cresceu muito por ser o mais Mas caro a também. gente é foda, vai dar muito mais resultado, É verdade. né, talvez a WeWork, assim, mas olha que interessante, cara, o valor ele é disruptivo também pelo como você deixa organizado o espaço ou o produto. É o exemplo da poltrona executiva do avião. A poltrona executiva do avião, cara, 10%, 20% maior que a econômica, digamos, mas o preço é 5 vezes mais. Sim. Então você atinge um público também que não se importa com o preço, sim, eh, a sensação do que ele está comprando. É muito mais, não somente pelo benefício que ele vai ter de sair de um lugar e chegar ao próximo, mas da segurança de que ele não vai chegar lá quebrado, né. Porque eu, por exemplo, eu viajei de executivo agora, cara. Nossa, é uma experiência completamente diferente, porque você tem ali uma pessoa que te traz comida, você consegue reclinar o teu banco para conseguir deitar, consegue deitado. Eu fui de São Paulo para Los Angeles deitado. Então olha a diferença entre, por exemplo, se eu fosse na econômica, eu não consigo nem fazer isso aqui para trás, né, na econômica. Sim, Não sim, consigo nem um sim, pouquinho sim. para trás, assim. Agora lá eu consigo deitar completamente, tem um seguro para os pés, então você consegue ter um tipo de experiência que no mesmo espaço, muitas vezes, você gera por tecnologia, por diferenciação, né, por uma série de outras coisas. Eles têm lá a tecnologia da cadeira, que eu conseguiria escutar um filme também, deixar na tela, né. Ou pô, até branding, né. Ou por até branding, para conseguir ter a diferenciação do preço. E é muito legal. O próximo tópico é sobre a definição de cliente ideal. Eu tenho uma Ok. oferta cara, mas eu posso vender para todo mundo essa oferta cara ou não? Eu tenho que escolher o tipo de cliente que eu vendo. Acho que mapear muito bem a sua persona, quem Ótimo. compra, né. Existem muitas marcas que elas vão muito a fundo na persona. O que que é na persona? Tá, ele não é só um cliente de 32 a 40 anos, homem, não, ele é o João que trabalha na empresa tal, que ele tem atuação tal, ou seja, muitas comunicações de empresas querem atingir esse nível de excelência de branding, ele definem de fato esse cliente ideal, ou seja, a comunicação é toda para ele. Então quando o cliente vê um produto, ele fala: "Cara, isso aqui é para mim". E ele Aham. se identifica, e essa identificação é importante. Legal. Então, a Nike faz isso, a Adidas faz isso, né, tem consultorias que fazem isso, eh, tem um universo de negócios que trabalham com o ICP correto, acertando bem na mira dessa pessoa, não decidem não vender para todo mundo. Legal. Claro que tem até pessoas que são fora do ICP, que querem e desejam, né, se tornar o ICP e começam a usar muito. Teve uma marca, né, cara, que infelizmente tem gente que fala que caiu o valor, porque o ICP dele é tal, que é Lacoste, ou seja, a pessoa em geral bem de vida, rica,
wealth, né? A E pessoa no mundo todo ainda continua assim, né? Sim, aqui no Brasil parece que não. É. Aí a galera de periferia, que tem todo o direito de querer se vestir que nem Rio, começou a falsificar muito também, né? Aham. Essa marca e o Brasil, né? Ou seja, quando você vê Lacoste, né, no Brasil em geral, não é naquele ICP tradicional que a Lacoste defende, né? Sabe uma marca que também tá indo um pouco pra esse caminho? Porsche, cara. Porsche? O ano passado venderam mais Porsches do que Gols. Eu tava vendo esse dados. Não. Loucura, não é? Sério? É. É Não. Gol, Fox, mas é um carro popular, assim, sabe? Ah, tá. Ok. Cara, que loucura. Vendeu mais Porsche do que Fox, ou Gol. Agora eu não me lembro exatamente qual que é a marca do carro. Mas, por quê? Porque criou-se um desejo tão grande, começou a ter fila. E aí, ano passado teve alguma coisa com relação à manufatura da Porsche que fez com que eles conseguissem vender mais. Os caras começaram a vender muito. E começou a se ter, nas rodas de pessoas que tinham muito dinheiro, essa ideia também de caída da marca, sabe? Sim. Então, o pessoal que é old money, né, começa a conversar sobre, pô, se o cara tem a Porsche é porque o cara é emergente, né? Começa a ter uma diferenciação com relação a isso. Eu gosto pra caramba de Porsche, tem um monte de amigo É que meu tem. produto, só muda a suposta identificação, né? É, exatamente. Então, o posicionamento acaba mexendo um pouco com a marca também e com que tipo de cliente que você atende, né? E Tem aí, cliente que barra tipo de cliente, né? Não, esse aqui é. não veio pra ele não, até às vezes é meio disfarçado, né? Não, tipo, a Ah, Ferrari fez isso, mandou devolver um funkeiro que fez uma estilização no é carro, verdade. né? Tipo, Não, e tem negócio. um. O que eu ia falar? Mas a gente também tem isso. Então, por exemplo, chega uma casa de aposta pra gente, mesmo que tenha o faturamento e possa utilizar, a gente acaba com o Sim, contrato, na é verdade. sim. Tem algumas coisas que, pela legitimidade do nosso negócio e pela nossa imagem, a gente não aceita, né? Então, Nada com a gente acaba aceitando. pornografia, com casa de aposta, né? Mas o que, cara? Acho que day trade também Day trade é complicado. a gente não faz, né? Tem algumas coisas que a gente não Golpe. acredita. Golpe é Não. foda. A casa de aposta é golpe disfarçado. É isso. Golpe é golpe descarado. Imagina, pô. Se o negócio parece meio pirâmide assim também, cara, vamos vazar fora, né? Então, É, tem um pouco disso, mas o ICP, para quem não sabe o termo, né? Ele é o Ideal Customer Profile, o perfil de cliente ideal. Se for o médico, por exemplo, é o perfil de paciente ideal. É aquela pessoa que você consegue gerar um resultado significativo e ao mesmo tempo ela tem capacidade de conseguir te pagar. Então, se por exemplo você vende algum tipo de tratamento, como a gente fez um evento agora para médicos, né? Foi o Med Day. Eu estava conversando com um cardiologista que comentou comigo que depois que eu dei minha palestra, ele ficou pensando no tipo de paciente, o que ele poderia vender para esse paciente. E por ser um cardiologista e querer manter ali a pessoa relaxada, ele falou até de fazer algum tipo de parceria com o spa, por exemplo, para dar uma experiência muito boa para a pessoa, enquanto ela faz o tratamento, ela não pode se estressar muito. Olha que interessante, né? olha que interessante. Falando de spa, Ah, supostamente, tá, que me falou, mas pelo que eu vi era, o maior oftalmologista que estava aqui nesse evento, ele tem um iSpa. olha que legal. E aí ele criou um negócio novo a partir do negócio principal. Que loucura. E aí a estratégia com a gente, né, que se tornou cliente, é fazer uma parceria de divulgação com vários oftalmos também, para levar pessoas pro iSpa, que é para curar melhor o olho, Que para tratar legal. olho seco. Aí você vê, né? O quanto que você pode diferenciar quando você entende o teu cliente. Então, o cliente é alguém que, com a tua oferta, você consegue gerar resultado rápido, como por exemplo nesse caso, a pessoa consegue ter ali, não sei nem como funciona medicamente falando, né? Nos termos médicos, mas tenha um olho mais lubrificado e ela tem capacidade de conseguir pagar, porque senão ela vai em É, outro não é oftalmo. médico, né? Porque médico tem plano de saúde, tem um cliente do plano de saúde, tem médico que vende muito sem um plano de saúde. É isso. E programas de alto valor, não é? Exatamente, né? Porque o cliente do plano de saúde é um tipo. O cliente que, por algum motivo, decide não ir para o plano de saúde é outro tipo, porque o atendimento é muito melhor. Sabe por quê? Hum. Porque, cara, o plano de saúde paga R$ 60 na consulta. Imagina como é que é a consulta de você ser atendido por um médico que te cobra R$ 60 naquele momento. Ele Nossa. quer falar com você em 10 minutos, escrever e tchau. É isso aí. Poxa, Porque é volume, né? é. Cara, porque R$ 60, cara, a gente paga mais caro até pra um cara que, assim, eu achei barato quando o cara foi consertar o meu computador, ele demorou 30 minutos e cobrou só R$ 300, eu achei que ia ser R$ 1.000. É. Agora imagina um médico, ele consegue ser
bom me atendendo. Imagina, se eu precisasse resolver um problema durante 1 hora, ia ser bom. Pronto. Ele não vai conseguir achar o que é necessário para conseguir resolver o teu problema, né? Então, muito legal. E aí vem o ponto de pensar aí do outro lado quem é essa pessoa. Quem que é o ICP, que é a pessoa que você consegue ajudar com a tua solução, sendo você médico, advogado, contador, consultor, mentor, né? Independente do que você venda, SaaS, Construtor, né? né? Dono de empresa de SaaS. Tem um construtor que é só a casa de altíssimo padrão. Legal. Ele fez da Anitta, eu tenho uma call com ele amanhã, né? Ele fez a pra Anitta, fez. E aí eu acho que eu achei engraçado. Eu falei, cara, como é que eu nunca sabia que você fez essas casas? Você tem que expor, É isso aí. né? Eu mudei a apresentação e a rede social dele inteira, porque eu falei assim, irmão, eu sabia que você era um bom consultor, mas não nesse nível. Imagina agora a pessoa saber que ele fez a trabalho com a Anitta. Então, aí tem uma transferência de autoridade muito grande. Sim, Sabrina Sato, Olha que legal. entendeu? Outros já, tô lembrando aqui alguns atores famosos, atrizes famosas, mas, poxa, se você está associado a uma celebridade, você trabalha para essa celebridade, você tem que expor. São clientes âncora, né, que Isso aí. trazem A a autoridade. autoridade. É o caso da Unique também. Ela pegou várias influencers que eu nem conhecia, mas uma moça que estava aqui no evento do Mad Day falou: cara, todas essas mulheres que estão nessa foto são influencers. E ela provavelmente pega como cliente âncora, né? Pra conseguir Exatamente. divulgar a clínica de cirurgia plástica dela. Muito legal. O último ponto, deixa eu ver aqui, é o ponto de processo de vendas e depois produto. Processo de vendas a gente já falou no início, né? Que é sobre o processo de você conseguir antecipar o máximo de objeções, conseguir tratar essas objeções. Tem um monte de outros podcasts aí sobre aprofundando em processo de vendas. Esse daqui a gente não vai aprofundar tanto sobre isso, mas se você quiser, assista aí que tem vários outros, até sobre vendas de tickets acima de 100 mil reais. E por último, o produto, que é a entrega real. Qual que você acredita que é o diferencial claro que precisa ter num produto de alto valor para que você consiga manter esse cliente satisfeito durante a entrega? Olha, quanto mais caro você paga, mais excelência tem que ter no atendimento. Ótimo. Atendimento, Atendimento. atendimento e qualidade, assim. Você tem que impressionar a pessoa a todo momento. Então, como você vai comprar uma primeira classe, por exemplo, Matuta, você espera que você fale com a comissária e ela te dê a maior atenção do mundo. Sim, Espere nem que você tenha que falar, ela já vem te perguntar alguma coisa, né? ótimo. Então, o atendimento é muito grande. E é muito importante você definir o ICP. Por exemplo, a gente hoje é uma empresa que fatura 5 a 6 milhões por mês e hoje a gente sabe que paga só pessoas realmente profissionais. Então, por exemplo, tem um trabalho que a gente está fazendo de conteúdo que é 20 mil reais o mês. Se eu olhasse só o que me oferecem, assim, quanto é que é para tocar seu conteúdo? 4 mil, 5 mil, 8 mil, eu não ia pagar. Não por causa do valor, pelo track record, pela pessoa que está contratando é uma das melhores do mercado. Ou seja, você precisa ser legítimo. O que que é legítimo? Você realmente dá conta de entregar aquilo. Ótimo. Não, e aí é pensar dentro de toda a trajetória do cliente, a jornada de entrega dele, talvez até em pontos de experiência para conseguir fazer com que esse cliente sinta que ele está de alguma forma progredindo, ou que ele está de alguma forma tendo algum tipo de conforto emocional. Por exemplo, tem uma cliente nossa, é um cliente, né, que na verdade é o Volpone, que a mulher dele é a Paty, cara, que eu acho que ela é a melhor em experiência do Brasil, cara, a Paty. Pô, é Pra surreal. mim, ela ensina-se por experiência também, né? É Sim. uma pessoa que eu vejo como uma grande referência nesse quesito e ela consegue ter Patrícia uma. Andrade. Patrícia Andrade, depois siga a Patrícia Andrade e fala que veio daqui também. Que aí ela vai ficar super feliz. Que a Paty é nossa cliente, eles renovaram o segundo ano agora com a gente. E é legal porque ela se preocupa com toda a experiência das clientes dela. Ela só atua na área da harmonização facial, Sim. né? Especificamente falando. Mas ela entrega uma experiência num tão alto nível que as pessoas não querem sair do grupo. Elas ficam pensando na próxima experiência que elas vão ter, no próximo evento grande que eles vão ter, no próximo evento que eles vão querer participar e de reencontrar com o pessoal. E ela aproveitou de uma característica desse público, que é de muitas vezes no empreendedorismo a gente acaba ficando um pouco sozinho, de fazer um grupo que acabou virando amiga, sabe? Ela Então elas dá viajam, Hermès. ela Ela dá dá Hermès. Hermès. Olha que legal. Na renovação, Pra quem não ela- sabe, o que que é Hermès? Hermès, se fala Hermès, sabia? Hermès. 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 Eu acho que é Hermès, eu posso estar errado. Que tem um acentinho Hermès no E. eu tô até com o cinto aqui da Hermès. Esse cinto aqui que eu não vou levantar, né? Mas ele, a Hermès é uma Uma das mais marca de tops. ultra luxo.
ela é É. acima de Dior, acima de Prada, é acima de todas, né? Legal. Vem Hermès, depois vem Louis Vuitton, aquelas Justamente pela Dior e tal. exclusividade. E Você aí produzir as ela poucas dá uma peças. coisa super exclusiva, Muito né? legal. É incrível. E agora, ó, deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, da casa de luxo. Ó, digamos que esse nosso cliente faz uma casa de luxo. Não é só a casa, mas o atendimento. É como ele está se posicionando, a escuta ativa dele, o português que ele fala, o site dele. Quando ele vai mandar uma apresentação de acompanhamento de obra, sem o cliente pedir. Legal. Atualização da obra no site. É uma obra limpa, é o pessoal da obra com crachá Tem outro ponto que aconteceu aqui. O tempo que a obra é feita, não é também. verdade? Sim. O tempo que a obra é feita, ou seja, às vezes você paga muito mais caro por velocidade. Então, o posicionamento, a segurança que traz para o cliente, eu sou um cliente que paga a segurança. Eu Sou um também. cliente que paga a segurança, porque eu já paguei e me lasquei. A pessoa não tinha seriedade de entregar. Não tinha seriedade de entregar nos mínimos detalhes, ou seja, pedir uma coisa, demorava 5 dias e tinha que ficar lembrando, senão não entregava tal etapa de alguma coisa, né? Qualquer serviço, eu tô falando de qualquer serviço ou produto. Então, a garantia que você vai ter algo de qualidade, algo que não vai te frustrar, a pessoa que gosta de pagar por benefício, ela quer isso. Ela quer essa segurança que não vai ter dor de cabeça. E ela paga mais caro. Ótimo. Ela paga Cara, bem mais caro. maravilhoso. Eu acho que tá batendo mais ou menos uns 40 minutos. A gente passou por todos os principais tópicos. Tem muita coisa, mas que daria pra falar. Acho que daria um curso isso aqui de 3, Sim. 4 horas. Mas, pô, eu vou fazer um convite pro pessoal, que talvez seja um próximo passo para quem quiser Exatamente. aprender a como fazer junto conosco. Que é o seguinte, no primeiro link da descrição aqui, você tem acesso a um link para conseguir aplicar para participar de um diagnóstico comercial gratuito, que é um diagnóstico com a nossa equipe, com um dos nossos especialistas, em que ele vai entender o teu modelo de negócio, entender como é que você consegue criar um processo comercial para vender ofertas acima de R$100.000 também, mas também outras ofertas que façam sentido para você. Vai entender qual que é o teu principal gargalo dentro do teu processo comercial e te mostrar, se fizer sentido, alguma solução nossa para a gente conseguir te acompanhar aí pelos próximos 12 meses ou até mais, se você quiser ficar mais tempo com a gente. Então basta você preencher o primeiro link da descrição para conseguir conversar com o nosso time e entender como que a gente pode te ajudar. Maravilha? Também no segundo link da descrição tem o Full Sales Academy, que você pode ter uma área de membros com vários conteúdos muito interessantes, né? Bem legal. Se aplica para o nosso diagnóstico para entender sua empresa de no individual, enquanto isso vai assistindo os conteúdos do Full Sales Academy. Legal, e é muito legal porque são alguns módulos específicos que foram selecionados do Full Sales Academy que a gente está disponibilizando de forma gratuita. Gratuito. Só para quem Exatamente. estiver aqui assistindo esse podcast, participar desse podcast. Fala que deveria ser pelo menos 5 a 10 mil reais no mínimo. E Sério? você vai ter, claro. Caramba. Clica aí para você ver o conteúdo. Então, Não, é surreal. Não. acessa lá e se você quiser entender como a gente pode acelerar a receita da sua empresa através de processos de treinamento de time comercial, conheça também nossos produtos, né, através do nosso time comercial. Maravilha. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês e aí por todo esse tempo que você passou junto com a gente aqui. Estava até errando minha câmera aqui. E até o próximo episódio do Comercial Faixa Preta. Valeu! Você sente que a sua operação comercial ainda não está no ponto que você deseja? Você tem dinheiro na mesa para colher? Durante mais de 2 anos, a Full Sales System já ajudou mais de 350 empresas a faturar em 60% mais, com mais lucro, com processos simplificados. Para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro e vai no caminho validado. Por isso, estou te convidando agora a você apertar no primeiro link da descrição e agendar uma consultoria estratégica com um gestor comercial qualificado. Nesse diagnóstico, ele vai te ajudar a entender gargalos da sua operação e dimensionar junto com você estratégias para você faturar mais com menos investimento. Para isso, aperta no primeiro link da descrição e se cadastre agora.